Olá meus irmãos, a paz para todos, eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Bem meus amados, o último vídeo que eu postei, eu queria aproveitar esse espaço aqui rapidamente porque eu não acabei colocando nenhum versículo para contextualizar o último vídeo que postei, que foi sobre a questão daquela decisão do STF, né, que um ministro quis fechar as igrejas durante esse período de pandemia, outro já liberou, enfim... teve aquela situação toda e no vídeo eu mostrei, por alguns motivos óbvios, porque eu sou contrário, né, à abertura dos cultos, pelo menos de maneira normal, como que nada estivesse acontecendo, tendo em vista essa pandemia aí, e que a aglomeração em qualquer lugar, inclusive em templos religiosos, pode sim fazer com que essa doença ela venha se propagar com maior proporção, né? E aí, claro que eu não sou contra, eu deixei bem claro aqui, contra a gente congregar, a gente buscar a Deus, inclusive futuramente, quando as coisas melhorarem, para mim as igrejas devem sim, os templos estarem abertos, mas eu deixei bem claro aqui que antes de irmos ao templo, nós devemos ser templo. E só para contextualizar, para não ficar uma coisa aberta, como apenas o meu ponto de vista dentro de uma situação, eu quero deixar aqui um texto bíblico que vai, eu acho que, ajudar a elucidar um pouco esse assunto, que se encontra em Romanos capítulo 16, versículo 5. Já vamos para o vídeo, para o tema em questão, tá bom? Que não é esse, eu só estou colocando um texto do vídeo anterior, tá bom? Texto bíblico. Que diz assim em Romanos 16, versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Vejam só, hein? Paulo está aqui saudando a igreja, os irmãos, né? Que se reúnem, olha só, que se reúnem na casa deles. Ou seja, Paulo está qualificando os irmãos como igreja, não um templo como igreja. Por quê? Porque as igrejas, que eram as pessoas, elas se reuniam em casas. Era assim que funcionava geralmente, principalmente em épocas de perseguição, as igrejas, nos irmãos na igreja primitiva, naquele período da igreja primitiva, sabe? É legal ter um templo, é legal você fazer parte de um ministério, desde que ele seja bíblico, sim. Mas o que eu entendo numa situação como essa, e por que eu estou falando isso? Porque muitos irmãos estavam espiritualizando, estão querendo fechar as igrejas, muitos pastores, não todos, mas de maneira muito que esperta, estavam utilizando esse argumento com medo de caírem as receitas, óbvio, né, de dízimos e ofertas. Não, a igreja não vai fechar, porque Deus está conosco. Meus amados, Deus está contigo aonde você estiver, desde que você esteja na presença dEle, buscando a presença dEle na sua vida. Então, só para contextualizar, para mostrar que você não precisa estar 24 horas num templo, em um prédio que tem uma placa, para você estar agradando a Deus. Então, se você puder cultuar em casa, evitar ir em templos nesse período de pandemia, faça isso. Tá? Não seja induzido por uma liderança que muitas das vezes, não estou querendo generalizar, mas na grande maioria das vezes estão pensando só em si próprios, no seu salário, no rendimento da igreja. Tá bom, meus amados? Mas vamos lá, meus amados. O vídeo de hoje não é sobre isso, tá bom? É sobre o Brasil bipolarizado politicamente, né? Eu vou falar aqui rapidamente sobre esse assunto, porque é um assunto muito amplo e entendo eu que seria necessário uma live talvez para a gente falar sobre isso, trazer outras pessoas com outros pensamentos para a gente poder discutir sobre esse assunto com maior amplitude. Mas o que eu posso falar aqui é que todo país que tem esse layout democrático, né, que tem esse estereótipo político que a gente tem aqui no Brasil, ou seja, os países europeus, os Estados Unidos, boa parte dos países da América Latina, todos eles têm essa questão da esquerda e da direita. Né? Nos Estados Unidos é até mais acentuado do que no Brasil, porque basicamente eles têm dois partidos, né, que são os republicanos, que seriam os conservadores, seriam os de direita, e tem os democratas, né, que são, digamos assim, a esquerda americana. Né? No Brasil a gente tem um leque de partidos, né? A cada eleição que vem tem mais um partido aí, tem um partido novo, mas sempre vai acontecer isso. Na hora da eleição mesmo vir, os partidos vão ter que encontrar a sua ideologia de maior base, ou seja, o partido, embora ele se julgue ser de centro, né, um partido que não tem ideologia,
ele vai se juntar ali à esquerda, ou ele vai se juntar à direita, vai ter que encontrar o seu lado. Isso, meus amados, na política isso é muito comum. Mas o problema é que a gente tem encontrado, desde das últimas 2 eleições, um país fragmentado, um país dividido. Um país com pensamentos múltiplos, tudo bem, né? Quer dizer, tudo bem não, mas dentro da perspectiva social, tudo bem. Agora, dentro da perspectiva disso trazer uma divisão, como a gente tem visto nas últimas eleições, trazem muitos agravamentos sociais. Você tem visto aí que, por exemplo, a última eleição, quem era a favor do Bolsonaro dentro da família, às vezes brigava com alguém da família que era de esquerda, né? Quem era a favor do PT, e assim vice-versa. Né? Alguém da família que era de esquerda via um familiar que era a favor do Bolsonaro e brigavam. Né? Familiares deixaram de se falar por causa disso. E isso para mim é uma grande bobagem. Agora o pior, e aí vem aqui talvez o ponto principal desse vídeo. O problema é que a última eleição mostrou que isso entrou dentro das igrejas evangélicas. Né? A gente viu aí que o Bolsonaro ele foi visto por muitos como um salvador, né? Como aquele que iria ser realmente o Messias da política brasileira e que iria mudar tudo. Né? Eu não quero aqui nesse vídeo trazer uma discussão política. O que eu quero é mostrar os fatos que estão acontecendo aí. A igreja deu total apoio ao Bolsonaro. Não só a igreja, muitas pessoas. Talvez essa bipolarização ela ficou muito bem acentuada nessa última eleição. Quem era de direita, quem era conservador, quem era a favor da família, ficava com o Bolsonaro. Quem não era, ficava do lado do PT, né, do Haddad. Só que as igrejas, pastores deram seus púlpitos, ministérios, né, influenciaram os seus membros para votar nele. E aqui eu não estou querendo falar contra Bolsonaro ou contra... Eu não quero aqui levar para esse ponto. O que eu quero dizer é que a igreja, infelizmente, em algum momento, nós deixamos de entender aonde a nossa confiança deve estar depositada. E não é no homem. E eu acho que hoje, né, na data onde esse vídeo está sendo postado, eu acho que você que tem uma consciência, que tem uma clareza de mente, que não anda de acordo com aquilo que as pessoas tentam colocar na sua cabeça, mas o que você percebe é que você tem visto que quando a gente confia em pessoas, a gente se decepciona, né? Então eu não estou aqui querendo falar contra A ou contra B, mas o que nós vimos é que essa fragmentação, essa desconstrução que entrou dentro da igreja, ela mexeu sim com a nossa fé, ela mexeu sim com os alicerces e infelizmente deixou com que a política entrasse para dentro da igreja de uma maneira gigantesca. Assim, com relação aos rótulos das instituições, a política já está lá há muito tempo. Mas infelizmente muitas lideranças influenciaram a igreja de fato, que sou eu, né? Que é você, e nós entramos dentro dessa onda, nós entramos dentro desse pensamento. Então, em um país bipolarizado como esse, que se fragmentou, que não cresceu, né, que não se tornou realmente melhor, pense nisso.